dia. A gente vai começar algumas leis sobre a leitura da Torá. A gente interrompeu um mês antes de Pesach, tinha a obrigação de estudar as halachot de Pesach, que são completas. Agora terminou, a gente volta à rotina. Lei sobre a leitura da Torá. Quando alguém vira e pergunta, alguém está se tornando, digamos assim, um rabino. Você vira e pergunta, quais são as coisas que eu preciso estudar para virar um rabino? O que eu preciso estudar, né? Então, tem lá o currículo oficial, mas o currículo oficial não é o que te perguntam no dia a dia. Perguntas de kashrut, se está fazendo, matou o animal, se está doente, misturou carne com leite, pode acontecer. Esse é o currículo. Agora, quando eu fui perguntar para rabinos, o que eu preciso saber na prática? Vou, Bezrat Hashem, ser rabino de alguma comunidade. Ele falou, primeiro você precisa saber as leis de luto. O judeu, infelizmente, quando chega nessa hora, quer saber as leis. Mas uma outra lei é luto. Não, tudo é importante. O Shulchan Aruch tem... Não, o currículo oficial, principalmente nas leis de Kashrut. Esse é o currículo oficial. Mas o que na prática acabam te mais perguntando são leis de Avelut. Isso que ele me falou na época. Baruch Hashem não se concretizou, essa não é a maior frequência de perguntas, Baruch Hashem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tem uma halachá, tem alguns tipos de halachot, você tem que saber na hora. Não dá para você falar, bom, eu vou pesquisar. Então, por exemplo, um rabino uma vez me falou, olha, de tudo que a gente estudou na Yeshiva, tudo é importante, claro, tudo é Torá. Mas a Halachá, por exemplo, você tem que saber na hora. Ou é ou não é. Se alguém te faz uma pergunta filosófica da Paraxá, você pode falar, bom, vou sentar, vou estudar, vou pesquisar. E aí você, embaixo da mesa, você coloca lá o rabino no Google e pronto, já tem a resposta. O problema é no Shabbat. Mas, se é uma pergunta de Halachá, se dá para esperar uma pergunta assim a longo prazo, tudo bem, mas muitas vezes é uma pergunta pertinente para o momento. E um exemplo onde isso pode acontecer da maneira talvez mais drástica, além do Shabat, como você falou, uma pergunta que acontece no Shabat, posso fazer, não posso, aconteceu, mas você está no meio da leitura da Torá. E acontece, de repente, você vê alguma coisa que parece ser um erro na Torá. Pode ser, seja um erro, uma letra, pode ser que não seja. E aí você não sabe, o que eu faço agora? Continuo, não continuo, fecho, pega outra. Esse é um exemplo. Então, durante a leitura da Torá, é uma coisa que está lá, está lendo para todo mundo, e você precisa saber o que fazer. Então, esse é um exemplo típico de que as coisas que a gente precisa saber na hora. Eu falei um rabino, mas pode ser um balcorê, certo? Um rabino, um balcorê, aquele que lê a Torá. Para a maioria do público que não lê na Torá, então essa lei em especial não é pertinente. Mas quando eu vi aqui o título, algumas leis sobre a leitura da Torá, me lembrei a importância de saber realmente a halachá. Eu, na verdade, demorei muitos anos para começar esse shur aqui de Kitsu Shulchan Aruch. A turma não está interessada, é muito complexo, é muita lei, vai assustar, etc. Mas é o que a Hashem quer da gente. Hashem quer da gente, a gente se conduzir no caminho dele. Dentro do possível, eu trago explicações mais profundas, mas, afinal de contas, o que a Hashem quer da gente é realmente praticar o judaísmo no dia a dia. Vamos lá. A primeira lei, a primeira coisa, quando a gente fala do Sefer Torah, não vamos falar aqui sobre a escrita da Torá, tem muitas leis, mas isso é mais importante para alguém que é um escriba, um sofer, etc. Partindo do princípio que você comprou uma Torá que é 100% kasher. Que aí já vale a pena saber que Tfilin, Mezuzá, Sefer Torá, pesquisar bem de quem você vai comprar. Comentei que faz um mês e meio atrás, um menino fez bar mitzvah, faz um ano mais ou menos, 2. Na época do bar mitzvah eu olhei o Tfilin e falei, de onde você comprou? Em Israel. O cara falava hebraico, tinha barba, todas as... Não vi nada que não fosse kasher, mas era um tefilim bem simples. E aí, um ano depois do bar mitzvah, ele me liga quase chorando, falando, olha, por acaso fui verificar o tefilim e nunca foi kasher, onde eu compro um outro. Então, é triste, mas você precisa saber de onde você compra, especialmente se você vai fazer um investimento de comprar um Sefer Torah, você não quer que não seja kasher. Então, partindo desse princípio, se tem um Sefer Torah, ele é kasher, ele já está no Arona Kodesh. Primeira coisa no dia a dia que a gente faz, a gente tira o Sefer Torah. A gente tira ele para carregar. Já o Malachá, que vai aparecer depois, mas já falando, aonde você tem um Sefer Torah? Normalmente numa sinagoga.
Num Shivá, do Adeno, quando acontece, normalmente você não tem um Sefer Torah lá. Por quê? Ah, leva um Sefer Torah, qual é o problema? Tem sinagoga, está cheio de Torá. Mas um Sefer Torah não pode ser transportado com uma facilidade. O Sefer Torah é algo que você só move ele por uma necessidade importante. O que significa uma necessidade importante? Então, uma das regras é que tenha pelo menos 3 leituras na Torá. E para que isso aconteça, por exemplo, na casa do Shivá, é difícil. Teria que ter 2 dias de Rosh Chodesh, mais um dia na semana, ou um dia de Rosh Chodesh, mais coincidir de ter segunda e quinta dentro do Shivá, que nem sempre vai acontecer. Então, acaba não tendo, na maioria das vezes, no Shivá. A mesma coisa quando você vai fazer uma viagem. Vamos fazer um Shabbaton. Vamos levar uma Torá. Vamos ter minyan, vamos ter tudo. Então, você vai dizer, bom, temos aí um minyan, todo mundo quer escutar a Torá. Então, uma maneira de você fazer isso é tentar conseguir 3 leituras. Então, Shabbat você tem 2 e segura a turma até segunda de manhã. Não é domingo à tarde que vai embora. Essa é uma solução. Uma outra solução, que aí tem que se questionar, perguntar para um rabino no momento, mas uma outra maneira de dar importância à Torá é ter como se fosse um Arona Kodesh, um lugar fixo para você dar honra para a Torá, dizendo, olha, não estou te tirando aí à toa, estou te levando para um lugar cômodo, né? Não estou tirando, vou deixar você embaixo da ponte, vou colocar você numa casa bonita. Então isso é também uma condição, só para a gente ter uma ideia um pouquinho da Kiddushá, da santidade do Sefer Torá. É, Também, fala. se não tem 3 leituras, digamos que sejam 2, só Shabbat, mas o pessoal que está indo lá é um pessoal importante, sei lá, Se a pessoa é importante, pessoas importantes vão estar reunidas. então, pessoas importantes em relação à Torá, 10 Deus livre perversos são pessoas importantes, porque acho que nada está lá. 9 Moshe Rabbeinu não justifica. Então, as pessoas que vão estar lá, Não, não, se tem um minyan, tem um não, minyan. supondo que é mediano, não, Mas assim, quem é as pessoas não muda. Não muda. Em relação à Torá, o que precisa é de um minyan. Quando, É. Aí, no caso, fazer isso tudo levaria um Rumash normal? Quando você está no Shabat e não tem leitura da Torá por qualquer motivo, você não tem minyan, está sozinho, está viajando, você deve, na hora que seria a leitura da Torá, fazer a leitura sozinho no Humash da Parashá da semana inteira. Ok. Então, quando você vai tirar o Sefer Torá do Arona Kodesh, e a gente vai levá-lo até a Bimá, que a Bimá é o centro, aquela mesa central onde a gente apoia a Torá, a gente leva ele pelo lado norte, que é o lado direito de quem está saindo, levando a Torá. Então, o que quer dizer o lado norte? Aonde fica o Sefer Torá normalmente? Fica no leste, certo? Então, para ele poder sair, então ele vai sair pelo lado norte. Quem sabe calcular de cabeça, vai sair pelo lado norte. E quando ele voltar, ele vai fazer pelo outro lado, pelo lado sul. Essa é a regra. A pessoa, independente se ele é canhoto ou não, a regra é ele vai pelo lado norte. Então, qual é o lado norte? Eu lembro quando eu aprendi nas aulas de ciência, na segunda, terceira, não lembro, quarta série, que se você quer saber os hemisférios, então você vê aonde o sol nasce. E nós que somos judeus, é importante a gente saber que é o lado leste. Então, você vê o sol nascendo, você coloca teu braço direito para lá. A tua frente vai ser o norte. Então, aí você já tem, então, norte na frente, sul atrás, e o leste do lado direito e o oeste do lado esquerdo. Certo? Sim? Então tá bom. Então a gente sai pelo lado norte e faz a volta. Quando a gente volta, como eu falei, a mesma coisa, você vai pelo sul, você completa aquela volta. E a pessoa deve segurar o Sefer Torah, em que lado? Obviamente o lado direito. Mesmo que ele é canhoto, que eventualmente quem é canhoto troca de braço, etc. Mas aqui ele está fazendo um serviço público. Ninguém precisa saber se ele é canhoto ou não é canhoto. Ele está segurando o Torá do lado direito. Pessoa. Ela deve usar, de preferência, os 2 braços, ou ela pode só carregar assim e ficar com o outro braço Com o balançando? braço solto. Eu não vi escrito em relação a isso, se você pode segurar eventualmente com um único braço, mas o espírito da Kedushá, a pessoa deveria estar abraçando a Torá.
E quando você abraça, você pode dar um abraço com um único braço. Mas o abraço mesmo é com os dois braços. Obviamente, se for uma Torá pesada, faz questão de segurar com um único braço. Às vezes pode acontecer, sei lá, em Simchat Torá, com muita Torá, e você ficar carregando por muito tempo, você carrega só com uma mão, com a outra você dá a mão para alguém, apoia em alguém, mas, obviamente, tanto pela aqui do chá, tanto para não cair, deve ser com certeza melhor carregar com as duas mãos. E aí, aqui a Halachá fala uma coisa que a gente nem sempre vê isso acontecer, que é uma mitzvah sobre qualquer um que está vendo a Torá passar, acompanhá-la, acompanhar a Torá. Então, o que seria acompanhar? Você pode acompanhar, na Halachá aqui, nesse livro ele traz, você deveria acompanhá-la até ela chegar no seu destino. Mas você não vê nas sinagogas todo mundo seguindo a Torá até ela chegar. Então, alguns costumam dar 4 passos, outros costumam acompanhar com os olhos. Muitos costumam beijar, muitos, na maioria, costumam beijar, e dar um kiddushá, um sefer Torá, e é correto, é adequado, é um kavod. Então, pelo menos, se você não vai acompanhar fisicamente, mas pelo menos acompanhar com os olhos até ela chegar no seu destino. E, obviamente, isso é uma maneira da gente dar um kavod. Aquele que sobe a Torá, ele deve estar vestido com um talit katan, que é o tzitzit, pelo menos. Então, o que acontece? Pela lei da Torá, a pessoa não tem obrigação de vestir uma roupa de 4 pontas. A lei é, se você vestir uma roupa de 4 pontas, você deve colocar os tzitziot, que são as franjas, nelas. Os Rahamim falaram, bom, temos aí uma oportunidade de fazer mitzvah a qualquer hora, durante o dia. Então, faça a questão de vestir uma roupa de 4 pontas para você poder fazer essa mitzvah. Depois a gente tem o talit. O que é o talit gadol? O talit gadol é uma outra roupa de 4 pontas com a mesma mitzvah. Só que esse talit, além da mitzvah do tzitzit em si, ele traz uma questão também de honra para Hashem. Você está coberto com um talit durante a sua reza, é um kavod a mais que você dá. Seria como se fosse colocar um terno. Está colocando um terno. Então, mas você se cobrir é um kavod a mais. A esposa sempre comenta de que na Inglaterra, todas as mulheres, quando vão na sinagoga, independente o nível de religiosidade, vestem um chapéu. Lá em Inglaterra, o conceito de dar honra é mais presente. Então, talvez pensando, né, no modelo antigo, a pessoa sair com uma manta por si, isso talvez traria um tipo de kavod a mais. Mas para a gente não importa se a moda mudou ou não mudou, essa maneira que a Hashem quer o kavod. Então, aí tem diferença entre Ashkenazi e Sefaradi. Ashkenazi só depois do casamento, o Sefaradi veste já desde pequenos, 3, 4 anos, depois da costume ou da idade, mas sem cobrir a cabeça, e cobre a cabeça depois de casar. Mas, quando a pessoa vai subir a Torá, ele tem que ter um dos dois. Está escrito em relação, por exemplo, ao Shema Israel. Se você lê o Shema sem vestir o tzitzit, pode dizer, não, mas agora eu não estou com uma roupa de 4 pontas, o que você quer de mim? Mas você está lá lendo Beastula, tzitzit, você vai fazer um tzitzit e cadê? Então você está sendo uma falsa testemunha, hipócrita nas nossas palavras. Então você deve vestir. Então aqui ele está dizendo a mesma coisa que a gente faz para o Shema, na hora que você vai subir a Torá, você tem que estar vestido com uma roupa de 4 pontas. Então, como que você faz isso? Então, se espera normalmente que todo mundo vista o talit katan, mas aqui na nossa sinagoga a gente tem o costume justamente de que qualquer um que sobe a Torá tem que estar vestido de talit. Então, normalmente, se é uma pessoa casada e é de manhã, ele já está com talit. Se ele não é casado, ele bota um talit. E quando mais acontece isso é no minchá de tarde, de Shabbat. Você não está com o talit, ninguém está vestindo o talit, a não ser o Hazan, o Balcorê. E aí, qual que seria a regra nesse momento? Você deveria falar para ele, deixa eu ver aí, tá de tzitzit ou não tá de tzitzit? Só que é um pouco constrangedor. Pouco não, bastante. Em várias situações, os sábios até mudaram certas leis, ou mudaram seria a palavra, mas eles adaptaram certas leis para não expor ninguém. Então, por isso aqui a gente tem o costume de que quem sobe a Torá, ele sempre vai colocar o talit. Dessa forma, você garante que ele vai estar vestido com o talit, e assim ele não tem, ninguém tem que falar sei, não sei. Que curiosamente, a gente tem essa mesma regra
em relação à própria leitura da Torá. Quando você fala, vamos chamar alguém a Torá, o que quer dizer chamar alguém a Torá? Então, originalmente, todo mundo sabia a Torá de cor. Você abria o livro, você sabia ler, com entonação, com as vírgulas e os pontos. E aí, o que aconteceu? Às vezes você chamava alguém e o cara não sabia. E aí ele parava de vir na sinagoga. Ou na hora da Torá ele fugia. Não queria se expor, ser exposto publicamente. E aí, então, se estabeleceu um balcoré, alguém que vai ler. No começo era ele ler quando o cara não sabe. Mas ainda assim, o cara que não sabe vai ficar mal. Então, é sempre o balcoré. Eu sempre leio e ninguém precisa saber quem sabe, quem não sabe, e assim a gente não expõe ninguém. Então, baseado nessa mesma regra, aqui na nossa sinagoga se instituiu essa prática de que quem sobe a Torá veste o talit e não precisa questionar, não precisa expor ninguém. Exceção do Bar Mitzvah. É? Com exceção de Bar Mitzvah. Por quê? Porque quem vai ao Bar Mitzvah, ele tem que ler, né? A exceção para a gente abre mão para ele ler, sim. Que, aliás, aproveitar, você falou disso, quando a gente pensa num bar mitzvah, aqui no Brasil, principalmente, tem a ideia de ler na Torá. Quando que é o bar mitzvah dele? Quando ele lê na Torá. Então, a gente explica toda vez quando a gente se reúne, Baruch Hashem, vários alunos de bar mitzvah estão tendo aula agora, passam por aqui, de que ler na Torá não tem nada a ver com bar mitzvah. Ler na Torá é um serviço difícil de se fazer, e ele, na verdade, é uma pessoa que precisa saber fazer na sinagoga. Ninguém tem obrigação de saber ler na Torá. Se eu tenho uma comunidade alguém que sabe ler, pronto. Claro que seria melhor se todos soubessem a Torá de cor, etc. Mas, contanto que eu tenha alguém que leia, está feito. Não tem obrigação de eu saber ler na Torá. Ninguém. Nem mais velho. Então, o que a gente faz? A gente pega o que é secundário, que é ele ler na Torá. Ele, coitado, às vezes nem sabe ler hebraico direito, muito menos sem pontinho, muito menos sem tem que decorar a entonação, muito menos que ele vai estar nervoso na hora. E você faz ele fazer um serviço, então Que não vai fazer de novo. Que não vai fazer de novo e não tem para quê. Você está investindo um tempo que você poderia investir no que é realmente importante para ele, que é o essencial. O essencial é bar mitzvah, significa a partir daquele dia você tem obrigação de fazer as mitzvot. Então, quais mitzvot? Como se faz as mitzvot? Que é o que a gente está aqui estudando, Kitzur Shulchan Aruch, e vai demorar muitos anos para a gente terminar. É isso que você precisa ensinar para o teu filho, para o bar mitzvah. Então, tem esse costume, as pessoas fazem, mas ele não tem um fundamento na halakha. Muito pelo contrário. Qual é o momento do bar mitzvah? É o dia que ele completou 13 anos. Esse é o bar mitzvah dele. Ele já fez o bar mitzvah, ele já tem colocado filhinho, já tem todas as obrigações. O que sim, a pessoa deve publicamente subir a Torá. Antigamente, subir a Torá significava que ele lia o trecho dele. Mas a gente acabou de explicar que isso deixou de acontecer. Então não deveria acontecer. E aí você vai lá, sobe a Torá, faz o barechu, faz a brachá de noter na Torá. Zéu, ele fez o bar mitzvah dele. Ah, precisa jogar bala, esqueci. Importante. Mas o bar mitzvah é o próprio dia que realiza e tem a obrigação dele publicamente ir lá subir a Torá no dia mais próximo ao seu bar mitzvah. Então, se ele fez uma quarta-feira, na quinta seguinte, ele vai subir a Torá. Esse é o bar mitzvah dele. Fala. Primeiro dia, próximo seguinte, não anterior. Não, seguinte. Primeiro dia possível de se ler na Torá. Na quinta. Exatamente, for na terça, você faz na quinta, não pode adiantar. E mais marca o bar mitzvah, o fato de subir na Torá ou de pôr filho? Subir na Torá. O que marca o bar mitzvah? O que marca o bar mitzvah é o dia. A partir de hoje você tem a obrigação. A partir de hoje você tem a obrigação de quê? De todas as mitzvot da Torá, inclusive o tefilim, inclusive tudo. Agora você tem as mitzvot para valer. Por que a gente dá um ênfase no tefilim? O que tem o tefilim a ver com o bar mitzvah? Na verdade, o tefilim não tem a ver com o bar mitzvah. Todas as mitzvot a gente educa uma criança desde pequeno para ele fazer. Você não vai esperar para comer kasher quando ele for maior. Você não vai esperar para ensinar o que é o Shabbat quando ele estiver maior. Você já ensina tudo. O tefilim é uma exceção, porque o tefilim ele exige que você tenha concentração durante todo o momento que você está com ele. Controle da mente e controle do corpo. Controle da mente de estar concentrado, controle do corpo de não soltar gases ou ir ao banheiro. Então você não pode exigir isso de uma criança. Então você espera até o bar mitzvah. Então no dia do bar mitzvah, ou alguns costumam algumas semanas antes, 2 meses antes, já treina, mas o dia do bar mitzvah agora é para valer.
Então, não é o tefilim que fez ele se tornar bar mitzvah. Bar mitzvah é a idade. A partir dessa idade, ele tem as obrigações. O que sim, quando ele chega nessa idade, a pessoa deve subir a Torá publicamente, como se fosse uma declaração. Agora, eu sou bar mitzvah. Agora eu já tenho bar mitzvah. Ok. Outra regra, quando você vai subir na Torá, então, primeiro a gente falou em relação às vestimentas, o tzitzit, talit. A pessoa, quando ele vai para a Bimá, ele tem que procurar o caminho mais curto. E quando ele vai embora, ele procura o caminho mais comprido. Que é a mesma ideia que quando você chega na sinagoga, você deve chegar apressado, e quando você sai devagar. É a mesma ideia que quando você faz a Amidá, você dá o passo para frente com o pé direito, mas o passo para trás é com o pé esquerdo, mostrando que você não quer ir embora, você não está com pressa para ir embora. Essa mesma regra se aplica aqui. Tentar buscar o caminho mais curto para chegar e o mais comprido, que significa, às vezes, você vai dar a volta na Bimá para o teu lugar, mas eu estou aqui atrás. Não, dá a volta, não é para... A ideia da volta não é para ganhar o parabéns de todo mundo, escolha, que lindo, maravilhoso. Isso é legal, é bonito, mas a ideia é ele realmente dar o kavod da Torá de não sair depressa. Mas quando cumprimenta, na verdade é a kavod de quem subiu na Torá que está para as pessoas ou não? Não tem. Não, então. Yasher Kohaha, então aproveito, vou explicar. De quem que é o kavod? A pessoa acha que ele tem que lá dar a mão para todo mundo. Não, as pessoas, quem quiser, parabeniza ele. É igual você ir no teu dia do aniversário e ligar para todo mundo, né? Esqueceu? Você não precisa pedir para alguém te dar o shkoyach, né? O shkoyach, a ideia do shkoyach, na verdade, que a palavra não é shkoyach, é yasher kohaha, que é o seguinte, uma das explicações, pelo menos, está escrito que a Torá enfraquece a pessoa. O que quer dizer? Claro que fortalece a alma, mas é um esforço, digamos assim, um esforço físico que exige da pessoa. E a pessoa precisa mais força. Então, quando a pessoa sobe a Torá, então, de alguma maneira, ele perdeu algum tipo de força. E aí a gente fala Yasher Kohaha, significa que sua força possa ser endireitada. Então, se tornou como se fosse um parabéns, mas na verdade é um incentivo, tá certo? Não vou agora entrar aqui o que significa ficar fraco, estudando Torá, etc. Mas a ideia é você dar uma força para a pessoa. Yasher Kohaha, é isso que você faz. Então, se a pessoa passa, é bonito você falar para ele, escolha. Pronto, a pessoa não tem a obrigação de dar volta, pedir para todo mundo, etc. Okay. E outra coisa, mais um detalhe em relação a essa demonstração de que ele não está com pressa para ir embora, se costuma de que quando você terminou a sua vez, você não sai direto, você fica lá até terminar a vez do próximo. Então, você subiu de Cohen, teoricamente, não tem na Torá, terminei e vou embora. Não, você fica lá, espera o Levi ser chamado, espera ele terminar, aí você volta para o seu lugar. Que é mais uma maneira de você dar um tempo e não sair correndo para o teu lugar. Subir na Torá, além de que as pessoas gostam, é um kavod, etc., é uma experiência de elevação muito grande. Está escrito que quando a gente sobe a Torá, por que fala subir a Torá? A pessoa fala subir na Torá. Subir na Torá, não. Você sobe a Torá, em direção à Torá. Porque a Torá normalmente fica, o Amud fica, o Abimá normalmente fica no lugar mais elevado, um patamar, você sobe com escadinha. Muitas sinagogas é assim com essa escadinha. Então você sobe a Torá. Mas além da subida física, na verdade, principalmente uma subida espiritual. Está escrito que na hora que você sobe a Torá, todas as camadas da sua pessoa, da sua alma, se elevam naquele momento. Ou seja, não só que você toca na tua parte consciente, chamada Nefesh Ruach Neshama, até mesmo aquelas partes que normalmente a gente não tem acesso a elas na nossa alma, com exceção do Yom Kippur, alguma coisa assim, chamada Chayá Yehidah, elas também são afetadas nesse momento que você sobe na Torá. Então, subir a Torá é uma transformação incrível. Para você sentir isso, precisa estar sintonizado. Mas aliar, literalmente, é uma experiência de elevação muito, muito, muito grande. O Baal Coré, ele está sempre... Caso ele seja chamado, ok, ele já está lendo, ele lê Sim. Batalhas Brahma. Mas mesmo ele não sendo chamado, ele está lá lendo. Então, Lendo a Torá. então também, de alguma
alguma forma... Ele tá, na verdade, usando o exemplo de subir, ele está dando a mão para você subir a escada. Ele não está subindo a escada, mas claro que ele tem um mérito, está ajudando todo mundo a subir a escada. Então ele está lendo para o tzibur. Então ele está mezaque etarabim, está dando méritos para o público. Mas é uma experiência diferente, digamos assim, está ajudando alguém a fazer a mitzvah, que é maravilhoso. Mas ele subir a Torá é outra coisa completamente diferente. E já aproveitando, um dos erros que os jovens rapazes de Bar Mitzvah fazem é de que quando se começa a ler a Torá, a gente fala Amém. O que é esse Amém? É amém, um Amém já um Amém cantado e cumprido. Amém. Então, por que tem esse Amém? A ideia desse Amém, na verdade, é para chamar a atenção do público. Poderia só falar Amém, acabou. Mas é tipo, pessoal, opa, estamos começando. Então, vai começar. Ele não tem obrigação de ouvir o Amém. Ele tem que falar Amém, não tem que ouvir o teu Amém. Mas é um chamado ao público. Só que isso é o quê? Um Amém da brachá da pessoa que subiu a Torá. Então, isso falou não tem na Torá. Existe uma regra que você precisa responder o Amém dentro de mais ou menos 1,5 segundo, 2, do momento que ele concluiu a brachá. Senão é chamado um Amém órfão. Você falou um Amém jogado. E Amém, ele na verdade é como se fosse o nome de Hashem, que é o acrônimo de Kel, Melech, Neman. Então, você precisa ensinar para quem for ler na Torá, eventualmente, que esse Amém tem que ser logo depois que a pessoa fala não tem na Torá. Que às vezes, e acontece, como a Torá está sem pontinho, não tem lá o sinal onde começa a leitura dele, então até ele achar aonde começa, já passou 5 segundos, aí fala, opa, vamos começar, Amém. Esse Amém, você acabou de falar, como se quase que um nome de Deus à toa. Então esse Amém é ligado à Torá. Então já aconteceu comigo, quando eu dei na Torá, por exemplo, eu não começo com Amém, porque qualquer motivo eu falei Amém baixo, demorou um pouquinho mais, então eu não falei o Amém em voz alta, não tem problema nenhum. Ok? Que a gente tenha sempre aliar, sempre estar subindo, se Deus quiser.